Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Leandro Camilo e é com grande alegria e satisfação que eu estou aqui para poder trocar uma ideia com vocês nesses aspectos relacionados à gestão e administração pública. Muito bem, nessa aula introdutória das políticas públicas relacionado à gestão dessas políticas públicas, nós vamos observar o quê? Que nós vamos iniciar o entendimento sobre o ciclo que norteia todas essas políticas. Então fique atento a essa aula porque eu tenho certeza que será de grande proveito em sua caminhada profissional. Vamos lá, pessoal? Dando início então à nossa aula, nós podemos observar o seguinte, que nós temos as dimensões da decisão do setor público. O setor público ele é envolvido de diversos processos e entre esses processos fundamentais ele é chamado processo decisório, onde todo gestor público ele necessita saber tomar decisões. Conforme mencionado anteriormente na minha fala agora, nós podemos observar o seguinte, que o mundo ele está passando por um momento de grandes transformações, inclusive nesses contextos que nós estamos nos dias de hoje, com reformulações ideológicas, globalização, formações de blocos econômicos, uma busca de uma qualidade total de um conceito bem generalista para que nós possamos entender um pouco este complexo. Vamos lá. E muitas dessas informações, elas acabam vindo de uma velocidade tamanha em que, sem preceder alguns tipos de históricos, relacionado a todo o processo da história da humanidade, aonde nós podemos observar que influencia totalmente dentro do contexto do ambiente organizacional. Então nós podemos observar o seguinte, que acompanhando essas transformações, acompanhando todas essas ciências sociais que ajudam no processo de desenvolver esse aspecto da gestão, das políticas públicas, a gestão da administração pública de um contexto geral, nós podemos observar o quê? Que esse ambiente de turbulência em que se passa dentro do contexto histórico, até mesmo nos dias de hoje, nós podemos observar o quê? Que essas grandes disparidades gritantes entre os vários tipos de organizações, elas trazem o quê? Notadamente, alguns fatores que trabalham alguns setores dentro da administração dessa gestão pública de um contexto geral. Então eu trago consigo uma reflexão, sobre o processo decisório da administração pública. Pública principalmente o quê? Quando nós falamos da administração pública, nós estamos falando da administração pública brasileira, que ela difere de alguns outros tipos de administração pública internacional. Em um momento de mudança de paradigmas que nós estamos vivendo, nós podemos observar o seguinte dentro de todo este nosso contexto, que na década de 50, na década de 60 para cá, nós vimos o quê? Que principalmente durante os governos de Juscelino Kubitschek e de Castelo Branco, pode-se observar que um novo enfoque centrado no direcionamento dessas estruturas públicas, como por exemplo os insumos ao desenvolvimento industrial, ele tem tomado uma proporção diferente, E este modelo ele é baseado o quê? Numa estratégia de fomento em que o governo, mediante um processo de administração pública, toma para poder fazer o quê? Com que venha fomentar e ajudar a formar esse parque industrial diversificado, até mesmo que sofisticado em algumas áreas que nós podemos observar. Ali que vem então a questão do processo do departamento administrativo dentro do setor público, também conhecido como DASP, que é o que? Departamento Administrativo do Setor Público. Ali nós podemos observar que nós temos o que? Os órgãos que estão previstos na Constituição de 1937 e também criado depois, ali em meados de julho de 38, onde traz para nós o que? Diretamente a subordinação à presidência da República, essas questões públicas, com o objetivo de aprofundar e a reformar de uma forma mais adequada essa questão administrativa destinada a organizar e, na verdade, racionalizar todo o processo do serviço público dentro das esferas federais, estaduais e também municipais. Então nós observamos que esse princípio novo do Estado, que ele vem colocando para nós desde a época de Getúlio Vargas para cá, ele traz uma racionalidade, ou seja, não fazer as coisas apenas por fazer, mas fazendo as coisas pensando naquilo que está sendo feito. Isso traz consigo o quê? Todo um processo administrativo, da nossa gestão pública. Nós podemos observar o seguinte também, que na década de 90 para cá, evidenciou algumas consequências dessas decisões e trouxe consigo também
algumas decisões, vamos colocar assim, consensual, a urgência de rever alguns modelos da administração. Foram criados de diversas maneiras, porém com o passar do tempo sofre mudanças, sofre adaptações. E essa administração, ela cai muito a essa administração pública brasileira, tá? Que na verdade encerrava 3 grandes desafios, principalmente na sua antiguidade, né, anteriormente ali, que era o quê? O desenvolvimento, né, autossustentado e soberano da nação, o segundo, a garantia da sua governabilidade, e a terceira, a afetividade dos órgãos públicos. Então nós podemos observar o seguinte, dentro de um resumo histórico da evolução dos modelos dentro da gestão da administração pública brasileira. Vamos lá então falar um pouquinho agora sobre esse processo histórico e a evolução desses modelos que a gestão e de mudança, né, da administração pública brasileira ela veio ocorrendo. Vamos pegar lá 1900 a 1960. Naquela época nós tínhamos um ambiente estável, um ambiente onde ele tinha uma orientação voltada e focada para o lado mais burocrática, com uma ênfase de uma estrutura totalmente organizada, trazendo consigo uma disciplina orientadora, onde trazia também juntamente o direito administrativo, o modelo de mudanças, bem como a sua reforma e a modernização de todo o processo da administração. Depois nós temos lá mais ou menos em 1960 a 1980, nós tínhamos um ambiente que não era mais estável como anteriormente, mas nós passamos a ter um ambiente reativo, onde esse ambiente ele era o quê? Ele era orientado pelas bases comportamentais, onde ele sofreu uma grande influência das escolas das relações humanas, trazendo consigo também uma ênfase no estilo o quê? Mais gerencial e também pelos pequenos grupos das sociedades daquela época. Observando também que ele tinha uma disciplina também orientadora, mais focado mais para psicologia comportamental, aonde trazia alguns modelos de mudanças, bem como o que? O treinamento de todos os processos gerencial, toda a gerência, bem como também o seu desenvolvimento dentro das suas organizações. Já em 1980 a 1990, nós podemos observar que o ambiente ele já era um ambiente mais proativo, aonde ele já tinha uma orientação voltada para a funcionalidade, né, das desregulamentadoras, ordens burocráticas e governamentais, aonde a sua ênfase era uma ênfase dentro do processo já estratégico, tá? E ele fazia o quê? Com que todo esse processo ele se tornasse mais decisório de uma forma mais eficaz, trazendo também uma disciplina orientativa dentro desse processo decisório, aonde as teorias da administração, a teoria administrativa, ela era vista como algo muito promissora e trazia modelos de mudança também significativos dentro de um processo de planejamento estratégico e também de desburocratização desse modelo e de uma gestão administrativa, né, vamos colocar assim, mais produtiva e proativa. Passando então, dentro desse processo, nós chegamos de 1990 até mais ou menos os dias de hoje, onde nós temos ambientes um pouco, né, ou vamos colocar assim, tirando esse pouco, mas ambientes sim turbulentos, com uma orientação um pouco mais sistêmica, trazendo para o contexto atual, onde nós temos uma visão já multifocal e ao mesmo tempo multidisciplinar, aonde a ênfase ele acaba voltada também para a ênfase com o cliente, com resultados e na cultura organizacional. Os modelos de gestão nos dias de hoje traz consigo também modelos de mudança, aonde a reinvenção e a reengenharia do Estado, a gestão da sua qualidade total, gestão por competência e a gestão por resultados, elas são muito significativas e traz consigo então um processo de uma visão mais ampla, porém ao mesmo tempo sistêmico. Assim observamos o quê? Que o desenvolvimento autossustentado da nação, ele vem acontecendo, principalmente de uns tempos para cá. Essa conquista de um processo continuado e ao mesmo tempo um processo autônomo de todo esse levantar dessa gestão da administração pública, ela traz consigo o quê? Uma autonomia de desenvolvimento e ela vem implicar diretamente nas tomadas de decisões. Onde essas tomadas de decisões, elas são o quê? Geralmente elas são mais adaptadas à era em que nós vivemos nos dias de hoje. No passado, a ilusão, vamos colocar assim, de que os recursos, eles eram limitados, na verdade, e de que, vamos pensar de uma certa forma, além desses recursos, na verdade, né, eles serem, na verdade, limitados, nós podemos observar que era um estado onde vivia em equilíbrio entre os fatores econômicos, sociais, ambientais,
políticos e até mesmo estratégicos, que proporcionam, na verdade, um crescimento material e também espiritual da vida humana, a vida individual e também a vida, né, associada a todo esse contexto. E ali que entra também a questão da nossa governabilidade dentro do processo da administração pública. Nós temos um autor chamado Pereira e o outro chamado Fonseca, que ele traz desde os seus princípios, das suas teorias, onde ele apresenta, desde 97 para cá, um processo e uma definição de governabilidade, onde eles apontam para nós que é um conceito importante, porque à medida que a população se tornava, na verdade, mais esclarecida, mais educada e mais bem informada, ele dizia que cresce a demanda por serviços públicos, em quantidade, mas também em qualidade. Então isso são dois fatores importantes, que esses dois autores, Pereira e Fonseca, eles trazem para nós, abordando que o conceito nessa sociedade da informação, o povo, ele sabe muito bem o que quer e do que precisa, passando a exigir com naturalidade que as instituições burocráticas e obsoletas, né, elas sejam substituídas por organizações o quê? Ágeis e ao mesmo tempo flexíveis. Então nós observamos que essas novas instituições, elas deverão o quê? Centrar-se nas necessidades dos usuários. Assim nós podemos admitir o quê? Que elas próprias, bem como com os contextos no qual se insere, elas encontram em permanente transformação, como nós podemos observar até nos dias atuais. A crise da governabilidade, ela nunca parou e ela nunca vai parar, na verdade. Então ela traz consigo também essa crise da governabilidade e ela nasce da insatisfação popular com os resultados da prestação dos serviços públicos, né? E depende da ação integrada dos poderes ali, executivo, legislativo, judiciário, né? No sentido do quê? De atender de maneira global ao desejo da população. Trazendo esse aspecto da legitimidade que pressupõe essa dupla participação no governo e da sociedade no processo governamental de decisão, ele traz um processo também ao mesmo tempo, pessoal, circular, aonde ele vem trazendo e define, e somente existe na verdade quando há colaboração verdadeira e recíproca entre esse povo, tá, e o governo. Ainda abordando essa questão da governabilidade, nós podemos pressupor o quê? Que a confiança e essa disposição, né, da sociedade para colaborar voluntariamente com as decisões do governo, ela com certeza implica na demonstração por parte dele da seguinte característica que nós podemos observar aqui: o atendimento das demandas, né, vamos colocar assim, e também ao mesmo tempo das pressões sociais, na transparência, na verdade, considerando no caso que o Estado ele deve ser permanentemente submetido, né, na verdade, a um escrutínio, vamos colocar assim, público, e que essa clandestinidade das suas ações, ele constitui uma das causas óbvias, né, de abuso, de corrupção. Então, um outro ponto também que pode ser observado neste quesito é o que? A questão da liderança, aonde é entendida como a capacidade governamental de perceber e, na verdade, catalisar todas as aspirações da população e assim tomar decisões coerentes com essas demandas. Então isso faz com que o ambiente de baixa pressão e de cultura, na verdade, legalizada, ele passa a fazer uma desburocratização e, ao mesmo tempo, ela vem fazendo o quê? Trazendo uma clareza, porque caso ao contrário ela vai dificultar essa introdução de todo esse processo de mudança no setor público, né, com uma velocidade em que elas deveriam estar, na verdade, correndo contra esse tempo. Observando também o ciclo todo do funcionamento da nossa gestão pública, aonde se observa o quê? Que conforme na verdade o Pereira e Fonseca ali trazia para nós, desde 97, nós temos todo um funcionamento da máquina pública e da sua governabilidade, aonde nós podemos observar o seguinte: nós temos, primeiro de tudo, um acréscimo, tá? Vamos colocar assim, de demandas por serviços públicos e a necessidade de atendê-las, que isso aí é óbvio que todo mundo acaba observando e acaba se analisando. Em seguida, nós temos dentro desse ciclo a falta de visão global dos resultados, aonde não existe os resultados, automaticamente a visão ela acaba sendo defeituosa, passando por um processo de fragmentação dos processos, ou seja, não atua sobre as causas. Depois nós temos o que? Um processo onde não obtém racionalização nem a escala,
que implica diretamente o quê? Em inchar ainda mais a máquina pública, aumentando o quê? O déficit público, passando por um aumento de carga tributária, vamos pensar dessa maneira, e perde o apoio da população. Perdendo o apoio da população, o que acontece? Perde toda a governabilidade. Então esse é o processo e a funcionabilidade da máquina pública de uma forma mais clara e objetiva que nós podemos trazer para vocês aqui nessa aula de hoje. A efetividade dos órgãos públicos para conseguir uma governabilidade e o desenvolvimento do gestor público precisa cumprir o quê? Todos os compromissos assumidos com a sociedade. É o que muitas vezes muitos autores e muitas evidências, tá, não traz nos dias de hoje. Tá? De um contexto, de um modo, vamos colocar assim, generalista, não partindo para um lado A ou para um lado B, ou para a direita ou para a esquerda de qualquer partido, mas trabalhando e vindo de uma visão apartidária dentro desse processo de gestão e administração pública. De acordo com Giacomini, 2005, ele traz alguns agentes intermediários entre o povo e o governo, que são, na verdade, os órgãos públicos. Eles são instrumentos no caso das ações governamentais e, por isso também, eles são diretamente responsáveis pelo cumprimento das funções do governo. A rede de órgãos públicos, elas são classificadas em órgãos de administração direta, que são responsáveis, no caso, pela elaboração das políticas públicas e pela execução das funções essenciais, no caso do governo, como saúde, educação, segurança, justiça, entre outros. Também trazendo na questão dos órgãos de administração indireta e organizações, no caso, estatais, que são responsáveis pela execução, tá, de políticas supletivas e específicas e, ao mesmo tempo, conjunturais. Então nós podemos observar o quê? Que dentro de todo esse processo da administração pública, nós observamos o quê? Que buscar informações, né, fidedignas para balizar as decisões, ter metas claras dentro de todo esse processo da administração pública, quanto aos resultados que deseja se obter, esclarecer os indicadores de prioridades que são fundamentais a todo esse processo de alocação de recursos, e a conquistar, no caso, a autonomia. Para quê? Para corrigir o curso de ação inadequados com a necessária rapidez desse processo, no caso da administração pública. Então observa o quê? Que dentro de todo esse processo, pessoal, que envolve a questão das dimensões das decisões dos setores públicos, a departamentalização administrativa do setor público que nós comentamos, né? A questão do desenvolvimento autossustentado da nação, passando por um processo de governabilidade, traz consigo o quê? Com que essas organizações públicas não são organizações também totalmente pública, mas as privadas acabam influenciando nesses processos públicos, trazendo consigo uma adequação, no caso, finalística dos órgãos públicos. Então, esse daqui é a nossa aula de hoje, onde nós abordamos a questão de todo esse processo da administração e a gestão pública de um processo claro, objetivo e também político-econômico. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que tenham agregado um pouco mais de conhecimento para a carreira profissional de vocês. Um grande abraço e até a próxima!